Bom dia, Padre Jânison, seja bem-vindo. A sua bênção. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém. Padre Jânison, para quem não conhece, só um momento que eu vou ajustar o meu fone. Padre Jânison, para quem não conhece, ele é assessor nacional da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Então, Padre Jânison, a gente estava conversando aqui antes, né? Eu até falei que ele foi que botou aqui um temperinho no nosso novo diretório para a catequese, né, Padre? Sim. Participei da comissão em 2016, a primeira versão do texto. Isso, então é uma pessoa de suma importância para a nossa formação, porque ele realmente tem conhecimento, tem propriedade do que vai falar hoje, não desmerecendo os outros que passaram por aqui, mas o Padre Jânison, ele é assessor nacional da nossa catequese. Antes de começar a live, eu queria falar com vocês, quem acompanhou as 3 últimas lives, o Diego estava aqui com a gente, fazendo essa mediação, e felizmente ele não está aqui, mas por uma causa muito feliz, né? O Diego hoje ele sobe no altar, ele vai se casar com a Victória, que possamos rezar, né? Pedir a Deus e a Nossa Senhora que dê tudo certo hoje nesse dia tão lindo e especial para eles dois. E antes de começarmos também a nossa formação, Padre, a gente vai fazer uma oração, né, ao Espírito Santo, ele que é o nosso protagonista, mencionado diversas vezes aqui nesse diretório, né? Ele é a nossa luz e caminho para que possamos seguir corretamente nessa evangelização de fé. Nossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos prontos? Padre, fique à vontade, a casa é sua, a live é sua, Padre. É nossa, obrigado, Paula. Obrigado à editora Paulus pelo convite aí do Rio de Janeiro. Fiquei feliz, pois no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de morar 9 meses, né? No ano de 2018, quando estava na pesquisa no pós-doutorado, na PUC-Rio, eu fiquei hospedado, morando na paróquia de Santo André, no bairro São Cristóvão, né? Então, quero saudar também os paroquianos catequistas da paróquia de Santo André, uma saudação toda especial à irmã Lúcia, né, da Arquidiocese, da Comissão de Iniciação à Vida Cristã, uma religiosa dinâmica, alegre, inteligente, competente, e trabalha muito aí no Rio nesse sentido. Eu falava para a Paula, conheci a irmã Lúcia em 89, quando ela veio aqui na minha diocese dar um curso para os catequistas. Eu estava para entrar no seminário, né, e era catequista e participei, né, deste curso nas férias com a irmã Lúcia sobre catequese. Então, quero saudar a todos e a todas que nos acompanham neste momento, todos os catequistas, outras pessoas também, né, mais uma vez, a comissão, a equipe toda da Paulus do Rio de Janeiro, e já inicialmente, né, lembrar que a Paulus tem muitas publicações de catequese, tem uma tradição nesse sentido, de publicar materiais de catequese, no passado com a equipe aí de Osasco, hoje, por exemplo, ecoando sob a direção da nossa querida amiga Marlene Silva. Somos amigos já há mais de 20 anos, ela com a sua competência, dedicação, amor à catequese, uma grande catequeta, então coordena o trabalho da revista Ecoando, que é uma grande riqueza, um grande instrumento de formação para os catequistas. Temos também da Paulus, que eu lembro neste momento, o Manual de Catequética, né, do CELAM, foi traduzido aqui para o Brasil, e é um manual muito importante para o catequista, ele já aprofundar melhor sobre a catequese, conhecer melhor, né,
a caminhada da catequese, refletir sobre a catequese como ciência, é muito importante conhecer, adquirir este manual de catequética. O diretório, Paula, e queridos catequistas que nos acompanham, também fala muito, repetidas vezes, sobre a mistagogia, a catequese mistagógica, não simplesmente como quarto tempo, né, no catecumenato, mas como um fio condutor que perpassa todo o itinerário catequético. Então, o catequista se pergunta: como poderei saber melhor o que é a mistagogia? Entender melhor a mistagogia. Fala-se tanto em mistagogia, mas o que é isso? Uma vez, eu estive numa diocese, né, falando aos catequistas, e no final da formação, uma catequista levantou o braço e me perguntou: o senhor falou tanto sobre mistagogia, mas o que é mistagogia? Vejam só. Então, eu convido aqueles e aquelas que desejam aprofundar o livro, né, da Rosemary Fernandes, Mistagogia Hoje. Ela tem outros livros também, outras produções. Mas eu creio que quem desejar conhecer melhor, aprofundar melhor o tema da mistagogia, né, poderá adquirir com a editora Paulus o livro Mistagogia Hoje, da Rosemary Fernandes. Ela é uma grande pesquisadora nesta área da mistagogia, né, e vale a pena, de fato, adquirir. E também, né, quem ainda não conhece, conhecer melhor a revista Ecoando, da Paulus, uma revista de longa tradição, eu creio que já está com uns 10 anos, 20 anos de tradição, ou quase 20 anos, né, a revista Ecoando, da Paulus. A Paula está aí com ela, vale a pena adquirir, fazer assinatura. Tem artigos muito, muito, muito interessantes, né, sugestões, propostas que ajudam em nossa formação. Então, a revista Ecoando. E a nossa amiga Marlene Silva, ela trabalha na base com os catequistas, tem formação catequética, é uma grande catequeta. Então, inclusive, ela comentou aqui, olha, muito gratificada com a sua amizade e seu elogio à revista Ecoando. Querido amigo Padre Janisson. que bom. Marlene é, de fato, uma grande amiga. Nos falamos sempre no Zap. Legal. Então, mas agora, Paula, nós vamos tentar, vou olhar aqui o tempo que eu tenho, meu tempo hoje, e a Paulus Rio, né, me deu uma tarefa, uma missão difícil, porque aqueles e aquelas que já adquiriram o documento poderão ver que esta terceira parte é uma parte muito longa, extensa. Então, o que vou tentar fazer com vocês, queridos catequistas? Eu também sou catequista, né, e me orgulho de ser catequista, amo a catequese. Darei uma motivação para podermos ler esse documento, uma chave de leitura, e estamos juntos assim por um pouco de tempo esta manhã, partilhando experiências, partilhando conhecimentos, né? Que é muito importante essa partilha. O catequista ele ensina e ao mesmo tempo aprende, nos enriquecemos, crescemos a partir das experiências vividas. Então, eu também estou aprendendo, comentava anteriormente com Paula, neste tempo de pandemia, com essas formações online. Ontem à noite estive, não é, com o Regional Nordeste 4, Piauí, praticamente todos os dias temos algum encontro formativo, alguma reunião todos os dias. E está sendo uma riqueza e aprendizado na utilização também das novas tecnologias, né? A utilização do digital. Então, é um tempo de aprendizado para todos nós e vamos crescendo juntos. Terminando essa introdução, né, vocês já tiveram com a irmã Lúcia, né, no início de agosto, a introdução, tiveram com o padre assessor da arquidiocese a primeira parte, uma parte do diretório, a segunda, a primeira foi com o padre Abner Moraes, né, professor da PUC, também ele faz parte do nosso grupo de reflexão, um grande amigo. Né, e hoje a terceira parte do documento. Essa terceira parte, como eu falava, é uma parte bastante longa, né? O título desta terceira parte é a catequese nas igrejas particulares. E esta terceira parte, como as outras, consta também de 4 capítulos. O 9º capítulo, a comunidade cristã,
sujeito da catequese. O 10º capítulo, a catequese diante dos cenários culturais contemporâneos. O 11º capítulo, a catequese a serviço da enculturação da fé. E o último capítulo, né, organismos a serviço da catequese, né, internacional, o Vaticano, a Santa Sé, depois as conferências episcopais de cada país e, por fim, as arquidioceses e dioceses. Então, é importante percebermos, assim, e eu vou me deter mais neste 9º capítulo, que eu creio que para você, catequista, que nos acompanha nesta manhã, será, digamos assim, mais importante nesse momento, né? Primeiro, de compreender, né, a importância da catequese na igreja particular. A catequese é um serviço único, indispensável, essencial para a igreja, né? Eu sempre gosto de lembrar e repetir aquilo que falou São João Paulo II em 1980 aos catequistas no Brasil, lá em Porto Alegre. A igreja do amanhã vai depender da nossa catequese hoje, de como estamos catequizando hoje. Então, nós catequistas, nossa, temos uma missão muito importante, né? Dessa transmissão da fé às novas gerações. Ajudar as novas gerações a fazer uma experiência de fé, ajudá-las a fazer a experiência do encontro com Jesus Cristo, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo em nossa catequese. Então, a importância da igreja particular, a igreja particular que está no Rio de Janeiro, a igreja particular, né, que está em Propriá, Sergipe, né, a igreja particular que está em tantas outras dioceses do Brasil. Então, a igreja particular é muito importante para a catequese. Nós vimos anteriormente, nos capítulos anteriores, né, a missão do bispo, do presbítero, do religioso, das religiosas, das catequistas, na maioria mulheres, o diretório, vocês já viram anteriormente, né, essa insistência de valorizar, de motivar, de agradecer a tantas mulheres catequistas pelo belíssimo trabalho que realizam, né, nas diferentes realidades. Então, com certeza, os catequistas que nos acompanham nessa manhã, a grande maioria, né, Paula, são mulheres. Então, mulheres dedicadas, fazem um trabalho voluntário. O que podemos dizer para tantas catequistas espalhadas por este Brasil? Uma palavra: gratidão. A nossa gratidão pelo sim, pelo trabalho voluntário que realizam, pelo amor com que fazem esse trabalho, todo o seu tempo, vão fazer formação, muitas vezes gastando do próprio bolso, enfim, é um trabalho, de fato, que se faz com amor, com o coração. Então, nossa gratidão, repito, repito e repito, a todas as nossas catequistas. Então, neste capítulo, no primeiro capítulo da terceira parte, que é o 9º capítulo, vai falar da comunidade cristã, sujeito da catequese. Ora, é muito importante esse capítulo. A catequese ela acontece na comunidade cristã. A catequese ela acontece na comunidade de fé, né? Não podemos pensar a catequese desvinculada da comunidade. Hoje temos experiências, né, de catequese online, já estão acontecendo em muitas dioceses, né, paróquias, mas lembremos-nos que tem sempre esse vínculo com a comunidade, com a família. Um passo importante hoje, eu vejo com alegria, né, este envolvimento maior da família na catequese. Muitas dioceses estão enviando, nas paróquias, enviam material para os pais, acompanham os pais com as crianças, estão realizando os encontros em casa, não estão fisicamente na comunidade, mas virtualmente, através das redes, estão muito próximos, em comunhão com a comunidade eclesial. Então, este capítulo, o 9º capítulo, fala da comunidade cristã como sujeito da catequese, como sujeito da catequese, como sujeito da evangelização. E é interessante percebermos, eu gosto muito, né, nesse capítulo, que vai, né, falar do ministério da Palavra de Deus. É fundamental em nossa catequese, né, Marlene aí que nos acompanha e outros,
dos mais antigos, que começaram, eu comecei a ser catequista nos anos 80, né? A importância de catequese renovada, de 1983, quando falava que a comunidade é catequizadora, a comunidade que catequiza, que ensina, que dá testemunho, que bonito, né? Então, vemos assim a continuidade em nossos documentos e também neste diretório. E a comunidade catequizadora e também catequese renovada e todos os documentos posteriores do Brasil insistiam muito na centralidade da palavra de Deus. A Bíblia como livro principal da catequese. Então, assim, nós ouvimos muito isso nestes 30 anos, a centralidade da Bíblia, a centralidade da palavra, e ainda hoje um documento pontifício vem reafirmar, vem nos motivar a esta centralidade da palavra de Deus. Nesta centralidade da palavra, vai insistir na importância do ministério da palavra, que aqueles que ainda não conhecem, no Brasil nós temos, os bispos publicaram um documento sobre o ministério da palavra, a instituição deste ministério. Nós, na catequese, né, no passado também temos um estudo muito interessante, não é? Que foi publicado pela Paulus, já está esgotado, mas eu tenho uma preciosidade sobre o ministério do catequista, a proposta da instituição desse ministério. Então, o documento começa, quando fala da comunidade, sobre o ministério da palavra de Deus, a igreja que se funda na palavra de Deus, e a importância da palavra de Deus na catequese e na evangelização, né? E o documento, neste 9º capítulo, vai dizer que a catequese, né, é uma ação eclesial e que toda a igreja deve se sentir responsável por esta ação. Eu gostaria de lembrar, né, e convidar vocês que nos acompanham a envolvermos sempre mais a comunidade, todas as nossas vivas da paróquia na catequese, que tenham conhecimento do que faz a catequese, que apoiem a catequese, que valorizem, que motivem catequistas e catequizandos. Do pároco, né, a Dona Maria, lá do apostolado da oração, né? As equipes de liturgia, equipes missionárias, enfim, jovens, famílias, que todos possam se envolver na catequese. O documento afirma, né, que é uma ação eclesial e que toda a igreja deve se sentir responsável pela catequese e pela educação da fé. O documento, quando fala da comunidade, traz algo muito interessante que está no coração também do Papa Francisco. Quando fala da sinodalidade, né? Desta é uma igreja sinodal, uma igreja que dialoga, uma igreja que caminha, onde todos caminham juntos, de mãos dadas, unidos. E eu vou citar aqui uma frase do próprio documento, quem tem o documento em mãos, número 289. Repito, no número 289, onde o documento afirma: uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, ciente de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender. Que bonito, né? Onde cada um tem algo a aprender. Vou tomar um pouquinho de água. Então, temos sempre a aprender e crescer nesse diálogo, nessa escuta, nessa comunhão, saber ouvir o outro. Você, catequista, eu creio que é muito importante, não é? Saber ouvir. O catequista não pode só falar o tempo inteiro. Ou o coordenador, a coordenadora, não é falar ou decidir tudo sozinho. Mas decidir juntos, conversar, ouvir outras pessoas, até mesmo as críticas que às vezes nos fazem, nos ajudam a crescer, nos enriquecem. Então, esta prática sinodal, esta prática, podemos utilizar esta outra palavra, né? A prática de dialogar, de desejar viver em comunhão, desejar viver a unidade que Cristo nos ensinou e nos motivou, é muito importante.
nesse sentido, não é, esta comunhão eclesial, ela é fundamental para o crescimento da catequese. E quem está na catequese saber dialogar com todos e com todas, né? É uma missão árdua, difícil, mas não impossível. E é muito importante. A igreja, a catequese, na igreja particular, na diocese, né, ela é de fato importante. O documento afirma que a igreja particular é a igreja encarnada num espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, mas com um rosto local, né? A igreja em plenitude não é, porém, sozinha, mas em comunhão com todas as igrejas, né? A Igreja Universal em comunhão com todas as igrejas particulares, esta comunhão eclesial, né? Comunhão em todas as igrejas, comunhão entre nós, né? Com as nossas particularidades, diversidade, com certeza, né? Então, é importante esta reflexão sobre a comunhão eclesial, né? E a igreja particular tinha a missão de dar continuidade à obra de evangelização, dar continuidade à catequese, né? E o documento afirma o seguinte no número 296. Eu vou ler um trechozinho do número 296. Vamos acompanhar. Diz o seguinte: cada igreja em particular é convidada a desenvolver a catequese com expressão evangelizadora dentro de seu próprio contexto cultural e social. A diversidade cultural, né, deve ser vista por nós como uma riqueza. A catequese no Rio, Brasília, interior de Minas, em Sergipe, a sua diversidade, né? Mas e, nesse sentido, o catequista, lendo diretório, deve procurar adaptar, né, o documento à sua realidade local, o seu rosto local, né? Com certeza, as orientações gerais são importantes, mas enculturadas, né, e adaptadas a cada realidade. E no 296 ela continua: toda a comunidade cristã é responsável pela catequese. Eu vou repetir para vocês. Mas nós sabemos, né, nós catequistas, é engraçado até, porque nós sabemos, nós temos consciência disso. São outras pastorais e movimentos, às vezes, que não têm esta consciência, né, de que toda a comunidade cristã é responsável pela catequese. Por exemplo, quando nós estamos falando hoje da inspiração catecumenal, ela só vai acontecer, de fato, com a colaboração de toda a comunidade. Eu me preocupo com você, catequista, que em algumas comunidades deve realizar o primeiro anúncio, o querigma, deve fazer catequese, deve fazer, né, a preparação próxima aos sacramentos no tempo da purificação e iluminação e posteriormente. Não, é difícil, é quase impossível. Então, o catequista hoje, ele precisa de colaboradores, colaboradoras, e principalmente o apoio de toda a comunidade. Então, você pode se perguntar, mas como poderei envolver a comunidade? Então, converse com seu pároco, se tiver religioso na paróquia, com todos os catequistas da coordenação, vamos envolvê-los mais. Vamos envolver outros grupos, outras pastorais, outros movimentos. Por exemplo, aqueles que já iniciaram, né, o processo aí de inspiração catecumenal, no pré-catecumenal, no querigma, e tal, onde ainda não está fazendo a preparação dos introdutores ou acompanhantes para este caminho. Não precisa necessariamente que sejam catequistas, não devem ser. Vamos escolher encontrar pessoas da comunidade para que possam realizar esta missão, né? Então, toda a comunidade é responsável pela catequese, mesmo que somente alguns recebam do bispo o mandado de serem catequistas, né? Eles agem e operam em forma eclesial em nome de toda a igreja. Então, alguns recebem essa missão de catequizar, mas que todos na comunidade, né, devem, de fato, se sentirem responsáveis por esta missão. Depois, né, o documento, né, vai nos motivar,
né, a superar algumas formas tradicionais, né, de educação da fé. E o documento afirma, né, sobre a necessidade de uma renovação, renovação que vai exigir, né, que as comunidades elas reformem suas estruturas. Eu creio que, não quero me estender demais, mas lembremos-nos do que nos fala o documento de Aparecida, da necessidade de uma conversão pastoral, né? Conversão pastoral, né? Renovação das estruturas, uma igreja missionária. Estes conceitos de Aparecida, o Papa Francisco trouxe com muita força no seu pontificado, particularmente na Evangelii Gaudium. Então, aqueles e aquelas que ainda não leram a Evangelii Gaudium, de 2013, a Alegria do Evangelho, né? A Paulus tem o documento à disposição, né? Este documento, e convidamos você também a adquirir este texto, A Alegria do Evangelho. É um texto muito, muito bom, vale a pena. Eu convido você, catequista, né, a aprofundar também este documento. Então, vou dizer especificamente onde está. Número 297, ele fala da renovação, essa exigência, dessa necessidade de uma exigência que a comunidade deve ter de reformar as suas estruturas, né? Essa renovação exige também que as comunidades renovem as suas estruturas, a necessidade de uma conversão pastoral, conversão pessoal, conversão na catequese, conversão da comunidade, para que seja mais catequética, mais evangelizadora, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. E percebermos, quando se fala que somos desafiados, não é, a esta reforma, é porque precisamos perceber que a maneira que estávamos ensinando, catequizando ou fazendo pastoral não está mais respondendo aos desafios atuais, né? Então, precisamos repensar, né, a nossa prática pastoral. E ainda, número 297, quem tem o texto em mãos, né, o documento diz claramente a necessidade de repensar a iniciação cristã em chave catecumenal. Então, está sempre presente em todo documento a necessidade de uma catequese de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. No documento ainda vai insistir, né, a diocese e as paróquias, né, a comunidade como um todo, a comunidade catequizadora, mas a importância nas paróquias em estarem conectadas, em comunhão, né, com a diocese. E o documento reafirma as paróquias fundadas sobre os pilares da palavra de Deus, dos sacramentos da caridade, né, que, por sua vez, pressupõe uma rede de serviços, ministérios e carismas, oferecem exemplo claro do apostolado comunitário, pois todos que nela se encontram, com todas as diferenças humanas, são congregados na unidade e inseridos na universalidade da Igreja. E ainda, as paróquias manifestam o rosto do povo de Deus, que está aberto a todos, sem juízo de pessoas. Uma comunidade aberta, acolhedora, né? A acolhida hoje é muito importante. Como falamos nisso em nossa catequese, né? Uma comunidade que acolhe, catequistas acolhedores, alegres, motivados para esta missão, né? É muito importante. Então, acolhedoras, né? As paróquias manifestam o rosto do povo de Deus que está aberto a todos, sem juízo de pessoas. Né? Eu creio que, antes de tudo, no início de nossa catequese, nós precisamos acolher as pessoas. No tempo querigmático, no pré-catecumenato, sermos acolhedores, não ficarmos olhando, em primeiro lugar, os pecados das pessoas. Mas lembremos-nos, vamos olhar para o nosso mestre. Vejam, né, o que diz vários textos bíblicos. Jesus olha com ternura, olha com amor,
Jesus dá a mão para que a pessoa possa levantar, cura, ama, caminha junto, conversa. Eu creio que o primeiro passo em nossa catequese não deve ser, né, este de criticar as pessoas, de condenar, mas apresentar Jesus Cristo para elas e, com certeza, irão iniciar, né, e rezamos por isso, um caminho de conversão e de mudança. E lembremos-nos, o documento traz algo importante, né? À luz do ano da misericórdia, o documento vai falar que o catequista precisa ser misericordioso. A misericórdia é muito importante. E lembra que também nós somos pecadores, né? Temos nossos pecados. Esta conversão pastoral, né? Esta necessidade de conversão não é só para os outros que estão fora. Esta conversão pastoral é para nós, né, que aqui estamos. E aí, toda essa terceira parte da igreja particular trata também da realidade, né? O fluxo migratório, a catequese na realidade urbana, rural, o desafio, né, da cidade. No Brasil, nós trabalhamos muito, né? Tivemos até um seminário nacional sobre o contexto urbano, a catequese na cidade. Depois tivemos, já muitos anos atrás, tivemos aí o Sulão, que refletiu sobre a catequese urbana, a catequese na cidade. Nós, no Brasil, temos nos preocupado também nesse sentido, sobre a catequese urbana. Depois, algo que eu gostaria de lembrar, nessa terceira parte do documento, vocês podem encontrar lá no número 301. As paróquias estão atualmente empenhadas em renovar a dinâmica relacional e a tornar suas estruturas abertas e menos burocratizadas. Então, pensemos um grupo de catecúmenos adultos que pedem os sacramentos da iniciação da cristã, desejam completar a iniciação da cristã. Nós não vamos, em primeiro lugar, no primeiro momento com esses adultos, né, perguntar quais são os pecados, se são casados na igreja, onde está a certidão de casamento, se moram juntos porque no caso na igreja. Pensemos, é um tema para o primeiro encontro? Estamos seguindo a proposta da inspiração catecumenal, né? Eu creio que no início da catequese é importante, né, o querigma anunciar, apresentar o amor de Cristo, o amor de Deus para aquela pessoa, uma apresentação de Jesus Cristo. E aquela pessoa, com certeza, ela vai começar a refletir, mudar de comportamento, ela mesma vai procurar uma mudança de vida, né? Em alguns casos, alguns textos bíblicos, né? As pessoas que fizeram encontro com Jesus mudam completamente de vida. Vejam, por exemplo, de forma muito bonita, o encontro de Jesus com Zaqueu, né? Ele se converte e decide reparar o mal que tinha feito, ele mesmo. Não foi Jesus em primeira pessoa que foi lembrar quais são os pecados dele, mas a partir da acolhida de Jesus, do amor de Jesus, da experiência do encontro, ele se converte e muda de vida. Este é um exemplo, mas temos outros exemplos, né, de pessoas que, a partir da experiência do encontro com Jesus, né, iniciam um novo caminho. Se nós formos acolhedores, se nós amarmos a cada pessoa, eu creio que nossa catequese será, de fato, renovada, mistagógica, querigmática, iniciática, como quisermos chamar, né? Mas precisamos fortalecer sempre mais essa dimensão da acolhida. E aqui no 301, o documento pede literalmente para que a nossa estrutura sejam menos burocratizadas, menos burocracia. Não estejamos correndo, em primeiro lugar, no primeiro dia de catequese, atrás de documentos, né, de taxas, mas o primeiro momento é o querigma, o primeiro anúncio de Cristo.
anunciar Jesus Cristo, apresentar de forma bonita, encantadora Jesus Cristo para os nossos catequizandos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, é muito importante esses aspectos. E o documento também nos fala de uma conversão missionária, né, que questiona o tipo de catequese que nós estamos realizando nos diferentes contextos. Vejam, conversão missionária. Busquemos sempre mais esta conversão. Nós que estamos, né, para que possamos, assim, contagiar, né, outras pessoas. E para isso precisamos que a nossa comunidade forme, né, discípulos missionários, seja a comunidade de discípulos que sentam nos pés do Mestre, sabe ouvir o Mestre Jesus Cristo. Que possamos criar também, como nos lembra o documento, a mentalidade missionária em cada um de nós, né? Depois, aí ele nos pede, né, que a nossa catequese seja de inspiração catecumenal. E nesta parte do documento ainda fala sobre as associações, movimentos e grupos de fiéis. Dando continuidade ao documento anterior, de 97, este documento também vai reafirmar, não é, a riqueza e a importância dos novos movimentos eclesiásticos. Mas, quando, né, pessoas que fazem parte dos movimentos eclesiásticos, que são, né, o documento fala de florescimento, né, de grande capacidade evangelizadora. Na catequese, estes movimentos eclesiais, que são a riqueza, devem, quando chegam na catequese, devem ser bem acolhidos por nós, né, motivarmos esta missão, mas temos que apresentar para eles o quê? Né? As orientações da catequese, na Igreja Universal, na Igreja do Brasil, na Igreja da nossa diocese ou arquidiocese. Olha aqui, né? Diretório para a catequese, tem as orientações. Então, por quê? Cada movimento tem a sua riqueza, tem a dinâmica própria. Eu não vou poder, não posso trazer aquela dinâmica de encontro que eu faço. O encontro que eu realizo no movimento não é o mesmo encontro que eu realizo na catequese. E isso vocês vão ensinar e motivar aqueles que chegam, os novos que chegam, novos catequistas que vêm dessas experiências eclesiais que o documento apresenta como riqueza. Nós não devemos rejeitar, mas acolher com amor e, ao mesmo tempo, né, apresentar aqui, né, a organização da catequese, como são os novos encontros, temos uma sequência de temas, né, para todo ano, para os 2 anos de catequese. Então, é importante esse envolvimento, né, na caminhada, no planejamento orgânico, sistemático e dinâmico da catequese. Vou tomar um pouquinho de água. Então, depois, né, o documento, ele apresenta aí a necessidade de uma boa evangelização, onde for possível, nas escolas católicas, mas é uma parte muito longa que nós poderemos, né, voltar posteriormente em outro momento, né? Mas depois o documento, no 10º capítulo, vai apresentar catequese diante dos cenários culturais contemporâneos, né? Então aí traz inúmeros desafios para nós, né? A realidade cultural, social, onde a igreja se encontra inserida, está no número 319. Nela, os discípulos do Senhor Jesus compartilham as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje. Está lá no documento, na Constituição Dogmática, Gaudium et Spes, número 1. Então, o documento, com muita sabedoria, né, apresenta a catequese no contexto de pluralidade, né, e complexidade. Então, estamos aqui
temos catequistas de outros lugares, mas esta formação é direcionada para Rio de Janeiro, a Arquidiocese de Rio de Janeiro, né, organizada e coordenada aí com Paulos e a Arquidiocese do Rio. Então, eu fiquei 9 meses no Rio e pude conhecer pouco, né, um pouquinho, foram só 9 meses, desta realidade aí. Mas Rio de Janeiro, como todo o Brasil, a pluralidade é muito grande. A complexidade nas diferentes comunidades é enorme. Então, nós precisamos, como educadores e educadoras na fé, conhecer melhor, tentar conhecer melhor esta realidade para poder fazer, assim, uma boa catequese. Mas o documento apresenta, né, no 320, a cultura contemporânea é uma realidade muito complexa. Então, é de fato complexa esta realidade. E vai apresentar o contexto urbano, né, a catequese do contexto urbano, e afirma: a igreja é chamada a se colocar com humildade e audácia nos rastros da presença de Deus e a reconhecer a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé, que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. Então, de fato, nós temos essa missão, como nos lembra o documento, com humildade, né, nessa atitude de humildade, na presença de Deus, perceber, né, a presença de Deus nestas realidades. Eu vejo, às vezes, não é, que nós colocamos algumas realidades que nós não entendemos, não compreendemos, colocamos tudo como negativo. Mas perceber, não é, que diante dessa complexidade que nós vemos hoje, do grande número de pessoas nas comunidades, não é, no mundo urbano, perceber assim a presença de Deus também nesta realidade e anunciarmos a Jesus Cristo na realidade que nós vemos hoje. É uma tendência, muitas vezes, nossa, o passado é sempre melhor. Ah, como era bom no tempo da minha avó. Sim, com certeza. Eu também aprendi as primeiras orações com a minha avó. Era outro contexto, a complexidade hoje é muito grande, a realidade hoje é muito diferente. E somos chamados a evangelizar hoje, né? Diante do catequizando concreto que nós temos à nossa frente. O documento não deixaria de lado também as realidades rurais, né? O contexto rural, a complexidade também no contexto rural, pois a catequese ela é, de fato, né, ou melhor, esses contextos ambientes rurais são influenciados pelas redes sociais, né? Pela globalização aí da cultura, como costumamos falar. Depois trata das culturas locais tradicionais, né? Os povos indígenas, que não teremos aqui tempo hoje de nos debruçar, apresenta várias características de uma catequese entre os indígenas, número 332 e seguintes, 335 também, né, catequese com povos indígenas, a importância da religiosidade popular ou piedade popular, né, que nós temos muito forte em nossa realidade, temos a Marlene aí em Minas, né, lugar muito forte, no Nordeste também, né, da religiosidade popular. Rio também, né, na comunidade de Santo André tem muitos nordestinos, né, e trouxeram para o Rio de Janeiro, né, toda uma força da religiosidade popular. Então, como ajudar as pessoas a alimentar sua fé, a crescer na fé, né, percebendo assim a riqueza também na religiosidade popular e na piedade popular. Os santuários e a peregrinação, não é? É importante essas peregrinações que nós realizamos. Me parece que é no mês de agosto, que toda a Arquidiocese do Rio, né, passa um dia inteiro, foi uma jornada no Santuário Nacional de Aparecida. As pessoas voltam mais alegres, mais felizes, com mais vontade e ânimo de continuar a missão, né? Encontram forças no Santuário Nacional, assim, para, naquele momento, toda a diocese reunida, a comunidade reunida, para fortalecer, né, aí a sua fé. Então, os santuários têm uma grande importância nesse sentido.
O documento vai falar do ecumenismo, pluralismo religioso, né, que são grandes desafios hoje, né, para a nossa catequese, uma realidade bem diversificada. Eu sei, Paulo, aqui chegou, o meu tempo extrapolou, duas questões para concluir, né? A primeira é que o documento fala da catequese e cultura digital. Eu creio que nesta formação não poderíamos deixar de falar, né? Não posso comentar tudo que o documento fala, mas assim, percebermos a riqueza do digital. Então, o documento apresenta, né, podem ver lá, número 359 e seguintes, o positivo do digital, a riqueza das novas tecnologias, mas nos convida a dar um passo a mais, a entender, a compreender melhor a cultura digital, né? A Paulo, os paulinos têm um grande trabalho, né? Tem uma faculdade, né, de comunicação, então estão aí à frente, né, trabalhando e refletindo sobre a importância da comunicação, da melhor utilização dos meios de comunicação e compreensão desta cultura digital. Então, a faculdade é em São Paulo, né, dos paulinos, né, de comunicação. Então, onde temos pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, que frequentam nesta faculdade. Então, assim, precisamos compreender melhor a cultura digital. Diz o documento no 359, serei rápido. O digital, que não corresponde somente à presença dos meios tecnológicos, de fato, caracteriza o mundo contemporâneo e sua influência tornou-se, em pouco tempo, ordinária e contínua, a ponto de ser percebida como natural. Vive-se em uma cultura amplamente digitalizada, que afeta de modo muito profundo a noção de tempo, de espaço e percepção de si mesmo, dos outros e do mundo, o modo de comunicar, de aprender, de informar-se, de entrar em relação com os outros. Então, assim, a força do digital, a internet, as redes sociais, que no número 360 diz, a internet e as redes sociais criam uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro, intercâmbio entre pessoas, bem como de acesso à informação e ao conhecimento. Então, resumindo, o documento, quando fala da cultura digital, aspectos positivos, mas também apresenta aspectos negativos, né? As fake news, as notícias falsas que circulam muitas vezes, né? Algumas questões que não formam, mas podem deformar aqueles que seguem e que acompanham certas notícias. Então, a nossa capacidade de saber discernir, e discernir é um tema muito caro ao Papa Francisco, né? É o discernimento. Então, nós temos que discernir aquilo que é bom e o que não é bom, né? E escolher, de fato, aquilo que é bom e importante, né? Para a nossa missão. Depois, anúncio e catequese na era digital, e termino, Paula, agora termino com o número 421 do nosso documento, que pede que as dioceses e as paróquias criem a comissão de iniciação à vida cristã. Então, duas coisas: criar a comissão de iniciação à vida cristã, mas nós no Brasil já tivemos, né, o Estudo da Sabedoria 97 e o documento 107 de 2017, que pede a criação dessas comissões, que seja superado, né, digamos assim, na prática, aquilo que nós chamávamos pastoral do batismo, catequese da Eucaristia e catequese de Crisma. 3 grupos que fazem parte da iniciação da cristã, mas que trabalhavam isolados, né? A Arquidiocese do Rio já tem há algum tempo a Comissão Arquidiocesana de Iniciação da Cristã, mas muitas paróquias ainda não. É preciso criar esta comissão de iniciação da cristã em cada paróquia. Mas não basta criar a comissão, precisamos mudar a mentalidade e trabalharmos juntos em comunhão. Catequese batismal, a iniciação eucarística e a crismal. Juntas, pensar juntas a catequese, planejar, organizar, crescer na comunhão, né? E na unidade entre elas e pensar juntos como comissão
paroquial e arquidiocesana de iniciação à vida cristã. Desculpem, acho que falei muito e agora quero também, se possível, ouvir vocês. Obrigado, Paula, e obrigado a todos vocês. Padre, nós te agradecemos. A gente aqui nos bastidores estamos muito felizes, né, com essa sua formação, ainda mais que foi pegando o diretório, cada parte, né, que pôde pegar devido ao tempo. Então a gente pôde acompanhar e entender mais, né, de acordo com as suas explicações. A gente tem aqui sim perguntas da Renata Cristina Santos, vou colocar aqui na tela para o senhor. Enquanto não tiver uma formação na paróquia, o diretório é um início para essa formação? Sim, é o início, mas, Renata, eu te convido a você na sua paróquia, né? Neste momento de pandemia, não sei qual a realidade da sua paróquia, mas onde eu estou aqui agora, aqui em Sergipe, nós, por exemplo, para a celebração eucarística, temos 30% da capacidade de pessoas. E pediram de evitar, né, reuniões, formações, ainda não é possível ter formação presencial. Mas, Renata, você poderia, por exemplo, aquilo que a Paula mostrou até no início, a revista Ecoando, por exemplo, é um ótimo instrumento para a formação do catequista de base, o catequista na paróquia. Então, adquira, se tiver condições, possibilidades, ou consiga com alguém, com a paróquia, né? A revista Ecoando. Trazem temáticas importantes para a formação pessoal do catequista. Então, mas o diretório, sim, é um bom instrumento para a nossa formação. Ele pode ser considerado quase que um manual de catequética, mas, assim, quem não teve ainda uma formação inicial para a catequese, né, se deparar com o diretório, poderá ter maior dificuldade. Então, adquira o Ecoando, né, acompanhe essas reflexões, essas palestras que estão acontecendo em toda a parte do Brasil através das redes sociais, mas leia o documento, o diretório, estes estudos que estão acontecendo aqui no Brasil, eles ficam gravados depois, né? Vocês podem assistir. Por exemplo, Paulo, vou fazer uma publicidade aqui da nossa comissão. Nós temos o canal do YouTube Catequese do Brasil. Catequese do Brasil, nosso canal do YouTube. Então, nós temos mais de 30 vídeos formativos para o catequista. Já temos lá uma palestra, uma fala de Dom Peruso, parabenizando o catequista pelo dia do catequista, agora no final do mês. Então, nós temos vários vídeos sobre formação bíblica, catequética, metodológica, e vamos colocar outros. Então, vamos nos ajudando, né? Mas, assim, a arquidiocese tem, né? Olha aí, a Paula já colocou, Catequese do Brasil, né? Catequese do Brasil, no YouTube. Então, obrigado, Paula. Vocês podem conhecer, né? Temos muitos, e, né, se inscrever, e nós estamos com quase 10 mil catequistas inscritos, e temos muito material que ajuda também na formação. Então, vocês podem chegar aí no Rio de Janeiro, na Livraria da Paulus, encontrar muito material para a formação, né? Instrumentos, textos catequéticos e outros. Então, tem uma riqueza enorme de produção de material. Então, assim, adquira esse material, mas adquiram também o novo diretório para a catequese, né? E vale a pena, vocês vão gostar. E algumas coisas, Paula, que eu não deu tempo de lembrar, por exemplo, catequese e compromisso ecológico, que é tão caro a Francisco, não tivemos tempo, catequese e opção pelos pobres, catequese com os marginalizados, com os ciganos, com indígenas, com o povo e outros grupos de pessoas, né? Mas fica para a próxima. Com certeza, padre. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre aquela parte da acolhida, né? O senhor frisou bastante. Ser catequista é acolher. E como fica na situação quando os pais colocam as crianças na catequese, mas os pais também não estão inseridos na fé? Como a gente faz essa acolhida? Nossa, Paula, que pergunta difícil. Porque tem muito disso, os pais Exato. crianças É um, estejam... desa
É por isso que eu falei no início que este tempo de pandemia nos trouxe, assim, na catequese, um aspecto importante, a redescobrir a importância dos pais. Por exemplo, a Arquidiocese de Curitiba, 40% das paróquias estão dando continuidade à catequese através dos meios digitais, né? Estas paróquias quiseram, desejaram e optaram. Como estão fazendo? Com a colaboração de pais e mães, da família. O material é passado para os pais, né? E os pais realizam, né, com os filhos esta catequese. E o catequista tem a missão de acompanhar, de perguntar como foi, perguntar à criança, tá sempre através das redes sociais. Outras propostas, aqui, por exemplo, em Sergipe, Propriar, Aracaju, Estância, muitas paróquias estão utilizando o Instagram, Google Meet, né, para o encontro catequético, para ajudar o catequizando, para que não se perca, né, tantos meses, né, sem a catequese, sem o encontro, enfim, outras possibilidades. Mas é preciso, sua pergunta foi muito boa. É um desafio enorme envolver os pais, né? É tão importante, os pais têm uma missão. O catequista, eu costumo dizer que nós catequistas ajudamos os pais, colaboramos com os pais. Não podemos assumir a responsabilidade deles. Mas, na prática, Paula, eu, em Brasília, quando, não vou dizer a paróquia, né? Ia na paróquia celebrar a missa das 17 aos sábados, e, por exemplo, as crianças, depois da catequese, iam para a missa. E os pais, no jardim da igreja, no carro, lendo jornal, uns conversando com os outros, no celular, e não participavam da celebração com os filhos. Que desafio para nós. Que desafio. Então, assim, os documentos apresentam propostas. E nas paróquias existem muitas propostas, né, que procuram envolver os pais, passam material para os pais, não faz mais curso, não faz mais reuniões com pais, mais formações, encontros de oração com os pais, onde se procura envolver mais pais e mães, avós, na catequese. Mas este é um desafio que permanece. Mas o catequista não desanima, não desiste, né? O catequista insiste e continua forte, com muita força, guiado pelo Espírito em sua missão. Como o documento fala muito, esse documento, não insiste em afirmar que o catequista, né, age, atua, guiado pelo Espírito Santo. Literalmente, o documento diz: o catequista é servo da ação do Espírito Santo. Então, que nos deixemos conduzir pelo Espírito, mas com muita força e ação aí em nossa missão catequética. Ai, padre, que bom, gostei muito da resposta. É que a gente teve uma pergunta mais ou menos nesse tipo aqui e a gente reformulou para tentar explicar melhor ao senhor, né? A dúvida da pessoa aqui. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, vou colocar na tela, é da Márcia. Ela pergunta: para catequizar uma criança, é preciso preparação dentro da paróquia? Então, Márcia, nossa, como vocês estão me colocando na parede, né? Mas a paróquia, Márcia, nós falamos aqui, eu falei muito, né, sobre o nono capítulo, sobre o tema da comunidade. É na comunidade de fé que nós crescemos como cristãos, né? A celebração comunitária. Claro, Márcia, que eu penso aqui em alguns pais, talvez, eu digo alguns pais, infelizmente, não são tantos, né? Mas existem pais que educam já, realizam a iniciação em família, educam seus filhos na fé em família. Pais que rezam, pais que participam da comunidade, pais que vão à missa. Eu fui catequista em, nos anos 80, né? De crianças e também de adolescentes de crisma. E percebia claramente com as crianças, eu fiquei alguns anos na catequese, primeira Eucaristia, a gente percebe a diferença de uma criança de pais praticantes para pais não praticantes.
Uma criança que vive a sua fé em família e na comunidade tem uma diferença enorme daquela que nunca vai à igreja. Aquelas que não vão à igreja chegam nas primeiras semanas de catequese, não sabem fazer o sinal da cruz, não têm conhecimento de nada. Aqueles que são filhos de pais praticantes conhecem as orações, conhecem as histórias de Jesus, enfim. Mas voltemos ainda um pouco à sua questão, né? Preparação dentro da paróquia. Márcia, querida, né? A paróquia, a comunidade é muito importante. É viver a fé em diálogo com o outro, celebrar com o outro em comunidade, em assembleia, não é? Alguns às vezes dizem, mas eu rezo em casa, não vou à igreja. Não, precisa ir à igreja. A oração pessoal é importante, claro, mas a oração comunitária com outros membros da comunidade, nós não podemos viver sozinhos, isolados. Então, a formação a catequese com os pais é importante, mas ela se concretiza mesmo no Brasil. Nós temos no Maranhão, Diocese de Bacabal, e que eu conheço, né? E tinha também no Rio Grande do Sul, a Diocese de Frederico, né, que trabalhava a catequese familiar. Mesmo a catequese realizada em família, ela desemboca na comunidade de fé, né? Então, os pais fazem, educam, mas o catequizando com os pais vão à comunidade, participam da vida da comunidade. Então, o aspecto comunitário é muito importante. A tendência hoje do mundo moderno é o isolamento, a não dialogar, não conversar com ninguém. Nos apartamentos que muitos moram, não sabem quem é o vizinho, não sabem o nome do vizinho, não sabem o que faz o vizinho, não se falam, não dão um bom dia. Nossa, que tristeza. E devemos nos perguntar, foi isso que Jesus nos ensinou? Né? É este o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que nos convida ao amor, ao diálogo, a viver juntos. Vejam, Jesus formou um grupo, o grupo dos 12. Ele se reunia com os 12, ele caminhou com os 12, ele formou os 12, ele formou uma pequena comunidade. Então, nós queremos caminhar juntos, queremos sempre mais ser comunidade. Então, esta preparação, essa catequese paroquial, essa vivência comunitária, eu creio que é indispensável, e o documento nos apresenta, né? Mesmo a catequese virtual online, como foi apresentado aqui, mas tem o pano de fundo toda a comunidade de fé que está reunida, mesmo virtualmente, não presencialmente, não fisicamente, né, juntos naquele momento. E eu vejo assim, como aqui na minha paróquia de origem, onde eu estou, Paula, desculpa, estou terminando. Aqui na minha paróquia de origem, por exemplo, está a maior confusão, né? Faz 2 semanas, confusão no sentido aqui impropriar, no sentido que são 30% das pessoas que podem a celebração. Então, foram ampliadas aqui na Catedral mais 2 celebrações, mas mesmo assim, as senhas distribuídas não são suficientes. As pessoas estão chateadas, com raiva, algumas, porque não conseguiram a senha para participar da celebração dominical, porque sentem a necessidade, né? Que bonito, desejar participar da celebração da comunidade aos domingos, reunidos como comunidade de fé. Padre, o povo está sedento, né, de participar, de estar ali fisicamente vendo Jesus Cristo, né, frente a frente, de estar no dia a dia com a comunidade, nas pastorais, agindo. Infelizmente, a gente ainda não pode, Verdade. né? Mas eu estou vendo aqui os comentários de como as pessoas, os catequistas, estão se mobilizando, né? Estão aqui comentando. A gente faz reuniões pelo Google Meet, a gente faz reuniões e os pais estão participando. Então, graças a Deus, a gente está tendo uma mobilização para que não se perca, né, essa turma, né? A gente tem que agarrar com unhas e dentes, permanecer firmes para que, se Deus quiser, tudo isso vai acabar e a gente vai voltar ao normal. Sem dúvida. Padre, a gente já está finalizando. Quero agradecer muito a presença do Senhor. A sua formação foi maravilhosa, riquíssima para todos nós, tá? Todos aqui estão assim maravilhados, muitos agradecimentos. As pessoas estão assim muito felizes
porque tudo que o senhor falou era realmente o que eles precisavam ouvir para concluir a formação do nosso diretório. E complemento que quem quiser adquirir esse diretório tem aqui na Livraria Paulos do Rio, tá? Vou colocar aqui o nosso WhatsApp. Para quem quiser adquirir, a gente faz as entregas pelo motoboy, por transportadora, quem desejar adquirir. Eu complemento aqui com a agenda do catequista, que ela é bem legal, que é um planejamento já para 2021. Ela tem celebrações catequéticas, tem um espaço para o catequista organizar, né, a sua formação. Também adquire aqui na Livraria Paulos. A gente tem todo o final de live um sorteio, né? Já com dia a dia com o Evangelho e umas lembrancinhas da Paulos. Vou pedir o senhor para me ajudar a fazer esse sorteio aqui final. O senhor vai tirar um papelzinho para mim. Tá bom. Cadê aqui? Tira aqui, padre. Aí. Tirou? Tirei. Ó, o primeiro sorteado foi a Geisa Almeida. Parabéns, Geisa. Feliz Dia do Catequista. Estamos nos preparando. Exatamente. A nossa equipe aqui, né? A gente fala equipe, né? Mas somos aqui hoje em 3, mas tem todas as pessoas da Paulus aqui, os colaboradores também, que estão ajudando a gente pelo WhatsApp, para que essa formação fique bem, bem legal. Vai entrar em contato com a Geisa também, para que ela possa vir pegar seu brinde. Tem mais um sorteio. A Geisa já até botou aqui, ó. Ganhei! Rosário Soares. Olha, Rosário Soares foi a outra ganhadora do brinde. Parabéns para Rosário e para Geisa. Nossa equipe vai entrar em contato com vocês para vocês poderem pegar seu material, seu brinde, sua lembrancinha. E, padre, mais uma vez a gente agradece, né? Foi incrível a formação de hoje, eu gostei muito. Eu não sou catequista, mas, como a gente disse, né, o próprio diretório fala que ele não é só para catequistas, né? Todos que têm a missão de evangelizar. Paula, obrigado a você, obrigado a todos os catequistas que nos acompanham. Olhe, Paula, temos aqui um catequeta, amigo meu da Guatemala, que estava nos ouvindo. Olha que legal. Né? É o irmão Balbino, o irmão Marista. Ele nos parabenizou aqui, né, pela formação organizada pela Paulus com a Paula e Pascom Rio. Então, temos aqui o irmão Balbino, o irmão Marista, da Guatemala. É um grande catequeta. Nossa, eu fico até com vergonha, né? Eu também. Tem pessoas aqui com dúvidas perguntando sobre o certificado. Gente, é só enviar um WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui, 979890016, que a Yasmine e o Vinícius que estão aqui vão ajudar vocês para vocês adquirirem o certificado, tá? E eu já vou adiantar, padre, eu estou falando até mais do que o senhor, se bobear. Não, tranquila. Que no próximo mês a gente vai fazer a formação sobre o mês da Bíblia, né? O livro selecionado foi o livro pela CNBB, livro de Deuteronômio, e a gente vai fazer uma formação em cima do livro da Paulus, Deuteronômio, uma leitura do Deuteronômio entre contradições, ambiguidades, violências e solidariedades. Vamos começar essa formação no mês de setembro com o padre Fábio Siqueira, que é vice-reitor aqui da Mater Ecclesiae e Luz e Vida, na nossa arquidiocese, e o padre Eufrásio, que é o nosso assistente catequético da nossa arquidiocese. Então, para quem aqui já está, né, no embalo das nossas formações, das nossas lives, já vamos dando continuidade para o mês de setembro.
através aqui também do nosso Facebook, da Paz com o Rio, que estamos numa parceria bem legal. Agradeço também Que muito bom. ao Rio, né, por ter aberto essa oportunidade para a gente. E a irmã Lúcia, que foi ela que deu pontapé inicial, né, comentou sobre o Senhor, né, disse sobre a grande amizade que vocês têm. E a gente agradece muito essa oportunidade. Estou aqui falando com ela no Zap, com a irmã Lúcia. Ela está dizendo que gostou muito. Eu respondi, a senhora é muito generosa. E é mesmo. Mas uma grande alegria poder colaborar. Quero parabenizar, Paula, todos os catequistas nesse mês vocacional, né, pelo ministério que realizam, com tanto amor, tanta dedicação. Nossa gratidão de coração a todos os catequistas, a você, Paula, a irmã Lúcia, e a todos os catequistas que nos acompanham nesta formação. Nós podemos encerrar com a Ave Maria, Paula? Com certeza, Padre. Vamos juntos. Vamos rezar todos juntos, né? Uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se não for pedir muito, gostaríamos de receber a sua bênção final. Sim, com certeza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado. E parabéns a todos. Bom final de semana. Olá, caríssimo internauta. Gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam, assim como você e eu, ficar juntos com Jesus.